pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico, né, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de notícias, de informações, de conteúdo. Sempre lembrando de agradecer a todos os antigos inscritos, aos novos inscritos, a todos aqueles que estão chegando, que estão ficando. E se a minha energia ressoa com você, fique à vontade para fazer parte dessa família Maria Gil. Ative aí o sininho das notificações, o botãozinho de inscrever-se. Assim, todas as vezes que eu subir um vídeo aqui para o canal, você também será notificado. Fique à vontade aí para curtir, para comentar, para compartilhar. O lema desse canal é compartilhar também é um ato de gratidão. Então, tudo aquilo que serve para você ou que você sente que não combina com a sua energia, mas que pode ser um aviso, um recado, uma direção para alguém que você conhece, indica, compartilhe esse vídeo que com certeza você também será abençoado. Quando nós não retemos conhecimento e nós passamos informações para outras pessoas, o universo também nos abençoa. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre trabalho, pessoal, sobre resistência ao trabalho. Tem muitas pessoas aí, né, que estão trabalhando, mas que sentem sim a vida profissional travada, que não conseguem encontrar um propósito quanto ao trabalho. E nós precisamos compreender as coisas para poder curar, né? Então eu vou trazer para vocês aqui, aliás, eu vou ler para vocês um texto que eu achei muito bacana, muito dentro do que nós vamos falar agora, porque também fala muito, né, das crenças, fala muito do passado, fala muito das repetições, o quanto nós repetimos, né, os padrões quando crianças. Eu costumo sempre dizer que nós temos muito dos nossos pais. Então, assim, existe no nosso cérebro algo chamado neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É um circuito neural onde o cérebro cria um caminho para repetições. Então, você vai repetindo as coisas meio que de um modo automático, tá? Mas quando você consegue enxergar, né, que esse circuito, né, que esse caminho, ele pode ser trocado, você reprograma sua mente. Você passa realmente a enxergar as coisas de outra forma, tá? Então, existe sim muitas pessoas hoje que estão trabalhando em algo que não estão felizes, né? Sentem sim um vazio, sente que não é aquilo, mas estão trabalhando porque foram ensinados que o trabalho, né, é a obrigação de todo mundo, que a gente só tem dinheiro com o trabalho, com muito suor, com muita luta. É claro que o trabalho tira, né, afasta de nós aí pelo menos 3 vícios: o tédio, o ócio e a necessidade. Porém, nós temos que trabalhar com amor, nós temos que trabalhar com prazer, né? O trabalho, ele também corresponde muito às nossas vidas passadas, às aptidões que tivemos, e aí nós trazemos para cá, para essa nova encarnação, aquilo que fazíamos muito bem numa outra vida, aquilo que fazíamos aí com o pé nas costas, como a gente fala, e nos ajuda a evoluir e também contribuir com a humanidade, tá? Então eu vou ler para vocês um texto aqui, falando um pouquinho sobre algumas crenças da infância, e nós vamos repetindo, e pode ser, né, que vocês se identifiquem aí com alguns trechos aqui, mas também fala sobre essa repetição do trabalho. Nós vamos repetindo o trabalho, muitas das vezes sem incentivo, né, sem amor, mas porque precisamos daquele trabalho, daquele salário para poder pagar as contas. As pessoas que elas resistem ao trabalho porque elas entendem o trabalho como sendo um fardo, como sendo pesado, né? Tem muitas crianças que não conseguiram ser crianças quando pequenas porque tinham obrigações de adultos, tinham que cuidar dos seus irmãos mais velhos, tinham que cuidar, né, de tarefas domésticas. E aí você pode dizer: tá, Gil, mas isso não é um erro, ensinar uma criança desde pequena que ela tem que ter uma obrigação? Depende da forma que é ensinado, depende da forma que é colocado para essa criança, né? Porque se essa criança ela está fazendo uma tarefa que ela detesta fazer, esse caminho da neuroplasticidade, esse caminho, esse circuito neural que nós temos, pode fazer essa criança virar um adulto resistente a obrigações, ao trabalho. Ela pode querer arrumar um jeito, uma maneira de fugir do trabalho, tá? Porque ela entende que o trabalho é pesado, que o trabalho é um sacrifício, né? Que aquilo não dá prazer. Tem algumas pessoas, né, que eu vejo muito,
que elas veem o trabalho como um fardo e não como um sacro ofício, é um sacrifício para elas trabalharem. Então elas ficam esperando o final de semana para ser feliz, elas ficam esperando, né, a sexta-feira o comércio fechar, né, para que elas possam poder ir para uma balada, poder postar na rede social hoje pode, como se beber, como se divertir só pudesse ser num final de semana. Elas ficam esperando as férias, elas ficam esperando a aposentadoria para elas serem felizes. Por quê? Porque elas entenderam que o trabalho é um fardo, que o trabalho é algo muito pesado, né? Que para ter dinheiro a gente tem que se esforçar muito e muitas das vezes essas pessoas elas seguem carreiras, elas seguem profissões que não eram aquilo que elas queriam, elas não têm prazer, mas muitas pessoas, por exemplo, seguem as profissões dos pais, né? Uma tradição de família, a família toda era advogado, então você tem que ser advogado e muitas das vezes essa pessoa conclui essa profissão, ela está exercendo aquela profissão, mas ela não está feliz, ela não está amando o que ela está fazendo e isso realmente vai trazer um transtorno, vai trazer uma doença, vai gerar um grande problema não só para ela, como para o ambiente de trabalho também, tá? Então nós precisamos sim perceber o que estamos fazendo da vida. Eu sei que estar desempregado é ruim, mas estar no emprego ruim é pior ainda, é 10 vezes pior, traz realmente um fardo, traz um cansaço mental, um cansaço físico, as pessoas já começam a entrar em ansiedade, em depressão no domingo à noite, porque na segunda-feira tem que voltar para aquele emprego, odeiam o que fazem, né? Tem pessoas que vão para o trabalho e ficam fazendo hora, trabalham naquela lerdeza, né? O quanto elas podem empurrar ali para esperar o horário final do término do serviço para poder pegar as coisas e ir embora para elas assim. E, né, elas não percebem o quão mal elas estão fazendo para elas e para as pessoas que estão ao redor, porque é uma energia pesada, é uma energia maçante, é uma energia que não flui, tá? Então eu vou ler para vocês um texto que eu achei muito bacana, que está realmente relacionado com a nossa criança, né? No tempo quando éramos criança e também com a nossa criança interior, o quanto a gente vai repetindo coisas que aprendemos na infância, né? E sem perceber esses padrões, esses ciclos, eles vão postergando na nossa vida e nós vamos também passando aí para os nossos descendentes, tá? Encare o trabalho como um sacro ofício, um ofício sagrado. Afinal, todos nós chegamos aqui com uma missão, com um trabalho. Nós somos trabalhadores da luz. Nós estamos em uma experiência humana e o trabalho também está muito correspondente com a nossa alma, né? Com processos de vidas passadas, aquilo que fazíamos com muito prazer, né? E quando nós trabalhamos com aquilo que amamos, nós temos a sensação de estarmos encaixados na alma, né? E aí aquilo não fica pesado. Você faz assim com o pé nas costas, você faz com um hobby, você faz além do que você deveria fazer. A hora passa mais rápido, os dias passam, né? Quando você vê já entrou um outro ano. Algumas pessoas perguntam para mim: Gil, você não descansa, você não tira férias? O meu descanso é trabalhar, pessoal. Eu amo o que eu faço, faço com muito amor, coloco muito empenho, né? E quando eu vejo o dia já passou, a madrugada está entrando, mas eu tô com a sensação de dever cumprido, de cumprir, né, aquilo que eu me comprometi durante o dia. Então, quando vocês amam o que vocês estão fazendo, nenhum dia é trabalho. Isso eu posso garantir para vocês. Bom, mas vamos ao texto e aí eu vou parando e explicando um pouquinho algumas coisas, tá? Ó, tem um texto que eu achei muito bacana que fala assim: meus pais me batiam quando criança e eu não estou traumatizado, disse o homem que foi denunciado pela ex-companheira por violência física e doméstica. Então olha aí, né? Ele era espancado quando criança e ele não acha que isso traumatizou ele. Ele repete aquilo que o pai fazia com ele, a mesma violência que o pai fazia com ele, ele passou a fazer com a companheira dele. Outra coisa, quando criança me deixavam chorando sozinho até que eu dormisse e eu não me saí tão mal, diz um homem que passa longas horas ficando acordado até tarde nas redes sociais, afetando o seu sono e com medo de dormir. Então olha aí, essa criança, né, ela chorava, os pais deixavam ele sozinho, né, para que ele adormecesse ali e isso traumatizou, criou tanto medo que hoje, né, na fase adulta, essa pessoa, ela vai postergando o sono, ela vai afetando o sono, passando mais tempo acordado, porque ele entende que dormir, né, lembra a época de criança dele, que ele dormia chorando, então, né, para ele aquilo foi realmente uma marca na infância dele.
Eles me puniram quando criança, mas eu estou bem. Diz um homem que toda vez que comete um erro, diz palavras de desprezo para si mesmo como forma de autopunição. Então olha aí, né? Ele era punido quando era criança, quando fazia alguma peraltice, alguma coisa errada. E quando ele cometia um erro, né, ele era desprezado, ele era punido, e hoje, como adulto, ele se pune, né, com palavras aí de autopunição com ele e com as pessoas que estão ao redor. Ele não se sente valorizado, porque quando criança ele era punido justamente porque, né, não tinha valor naquele ato, naquela atitude que ele fazia. Ó, quando criança eles me espancaram pesado, e eu sofro de um trauma chamado educação, diz uma mulher que ainda não entende porque os seus parceiros acabam sendo agressivos com ela e os seus filhos também. Então olha aí, né? Ela era espancada severamente, pesadamente quando criança, e ela entendia que aquele espancamento severo era educação, não era agressividade. E hoje ela não consegue entender porque os parceiros e os filhos também são agressivos com ela. Olha o ciclo aí se repetindo. Outra, quando eu era pirracenta, meu pai me trancava sozinha num quarto para que eu pudesse aprender. O quarto era escuro e hoje eu agradeço por isso. Diz uma mulher que sofreu ataques de ansiedades e não sabe explicar por que ela tem medo de ser trancada em espaços tão pequenos e medo de escuros. Bom, aí já diz tudo, né? É terrível, né? Os pais que achavam que castigo era deixar a criança trancada no banheiro, trancada num quarto, num guarda-roupa. Eu já ouvi histórias de crianças que eram trancadas num guarda-roupa escuro, né? Até ficarem boazinhas, até mostrarem que eram crianças educadas. Bom, meus pais me disseram que eu me deixar em paz, me entregando para um estranho, ou me colocando em um orfanato quando eu tinha acessos de raiva. Diz uma mulher que já implorou por amor e perdoou seu parceiro por repetidas infidelidades para não se sentir abandonada. Tem muitas histórias assim de crianças, né, que os pais diziam que iam entregar para o homem do saco, iam deixar para uma família estranha, iam deixar num orfanato, né, porque essa criança ela não era boazinha. Então ela tinha aquele medo de ser abandonada e hoje, né, muitas passam por isso, estão em relacionamentos abusivos, relacionamentos infiéis, relacionamentos aí tóxicos, mas elas não conseguem colocar um ponto final porque é como se elas tivessem, né, aquele medo de infância, de serem abandonadas, de estarem abandonadas ou que vão ficar abandonadas se colocarem um ponto final nesse relacionamento abusivo. Meus pais me controlavam apenas com os olhos, e olha como eu me saí bem. Diz a mulher que não consegue manter contato visual com figuras de autoridades sem se sentir intimidada. Esse é pesado, pessoal, e eu lembro também de algo que aconteceu na minha infância, né? Os pais não deixavam as crianças estarem na mesma sala, no mesmo ambiente onde tinham adultos conversando. E eu lembro que quando meu pai recebia uma visita, se a gente passasse no meio da visita, só dele olhar eu tremia. E eu realmente cresci com isso, onde eu tive que trabalhar muito esse medo, essa insegurança, porque eu conseguia perceber o sentimento do meu pai através do olhar dele. E isso me intimidou tanto que na minha fase realmente adulta eu tinha medo de conversar com um gestor, né, com um diretor, com um empregador, né, com pessoas realmente de uma hierarquia acima da minha. Aquilo me trazia pânico, eu tremia, né? Se eu estivesse executando um serviço e o dono da empresa passasse e me olhasse, aquilo já me dava uma insegurança, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada pelo olhar. Então isso é realmente impactante e eu tive que fazer cura da minha criança interior, eu tive que fazer realmente limpezas energéticas para poder tirar essa figura, né? Para poder olhar para as pessoas olho no olho e entender que, né, eu era do mesmo tamanho, eu era igual àquela pessoa, ela não era superior a mim. Quando eu era criança, me batiam até a corda e hoje sou um homem bom, diz um profissional. E hoje eu sou um profissional. Diz o homem que seus vizinhos acusam de chegar bêbado, bater nas crianças e na esposa com objetos e gritar. Então, olha só, aquelas crianças que apanhavam com tudo. Eu tive algumas primas, onde eu tinha uma tia que a gente ria muito. Hoje é de dar risada, mas na época, enquanto criança, também não entendíamos.
Eu, graças a Deus, fui uma criança que não fui espancada, né? Não era aquela criança assim claro, minha mãe colocava a gente de castigo, minha mãe tinha uma mania de ou beliscar ou puxar a orelha, mas bater, espancar, nunca. Eu não fui criada nesse lar de espancamento, mas eu tinha algumas primas que, eu tinha uma tia que batia nas crianças com que ela tivesse na frente. E eu lembro uma vez que nós estávamos na casa dela e ela estava no tanque lavando umas panelas de pressões, panelas grandes assim, areando, ela gostava de arear e colocar no sol para secar. E a minha prima passou, tinha feito uma peraltice ali, eu não lembro, que ela jogou a panela de pressão, né? Se acertasse na menina, eu acho que a menina tinha ido para o hospital. E ela batia nas crianças com que ela tivesse na frente. Ela jogava chinelo, ela jogava objeto, ela pegava fio de varal. Então, o que ela tivesse na mão, ela jogava, ela batia com o que ela tinha. Então, assim, e os ciclos se repetem, né? As crianças crescem e acham que eu sobrevivi a isso, meus filhos também vão sobreviver. Isso é terrível, pessoal. Ó, meus pais me obrigaram a estudar uma carreira que me desse dinheiro. E olha como eu sou bom, diz um homem que sonha todos os dias que é sexta-feira porque está desesperado no trabalho, fazendo algo todos os dias que não é o que ele gostaria. É bem o que nós estamos falando aqui, né? As pessoas que tinham, né, que estudar, tinham que procurar uma boa carreira, tinham que se profissionalizar em algo que dava dinheiro, mas que não dava prazer, né? Então a pessoa trabalha amarrado, a pessoa trabalha realmente emburrado, ele trabalha sem prazer e ele não vê a hora de ser sexta-feira, porque aí ele vai, né, poder se sentir relaxado, ele vai poder ser feliz, ele vai poder ser ele. Isso é terrível, pessoal, por isso que eu falo, nós precisamos trabalhar. Trabalhar é uma condição. Então, já que eu tenho que trabalhar, que eu trabalhe, né, que eu busque trabalhos onde me dão prazer, onde me dão felicidade, onde eu tenha gratidão também. E olha, uma das coisas que eu vejo muito, que chegam muito para mim aqui, são pessoas que têm a pachorra, elas conseguem pedir trabalhos, fazerem trabalhos espirituais contra o chefe. É assim impressionante, você fazer uma macumba para alguém que está pagando o seu salário, que te deu uma oportunidade, e mesmo assim o ser humano ele é ingrato. A pessoa ainda consegue achar que o patrão é ruim, que a vaga de emprego não é boa, que não era o que ele queria, e muitas das vezes ele não consegue ter essa conversa, olho no olho direto, ele ainda consegue ir lá e mandar fazer um trabalho, ou ficar xingando, como eu já vi muitas pessoas xingarem o chefe, dizer que ele está na praia, está passeando, está gastando dinheiro enquanto ele está ali trabalhando. Não tem muito nexo, mas é o que a gente encontra muito por aí, as pessoas sempre falando do patrão. Quando eu era pequena, eles me obrigavam a sentar até acabar toda a comida, e até me forçavam que eu não levantasse enquanto eu não terminasse de comer. Diz uma mulher que não entende por que ela não consegue ter uma relação saudável com a comida e na adolescência passou a desenvolver transtorno alimentar. E isso eu já expliquei até em vídeos passados aí, sobre os pais que obrigavam a criança, né? Ela tem que comer tudo que está no prato, ela não pode deixar nada, aí vem com aquele fardo de que tem muita gente passando fome, você tem comida e você está desperdiçando, você tem que comer tudo, você não pode levantar da mesa enquanto, né, tiver um grão no prato, e aí a criança ela pega, né, uma rejeição pela comida ou uma compulsão. E ela não consegue entender por que ela não consegue ter uma boa relação com a comida. Lembrando que existe muitas pessoas com transtornos alimentares, com bulimia, né, com dificuldades mesmo de se alimentar de uma forma saudável, de saber qual a diferença, né, o que é comida, o que é alimento, porque tudo é alimento, mas tem alimentos, por exemplo, que a formiga passa por cima e para ela não é um alimento, não é uma comida. Existe uma diferença da comida e do alimento. A comida é o que vai te trazer realmente aí algo saudável, que vai realmente saciar a sua fome, vai te trazer uma qualidade. O alimento é qualquer coisa, né? Você come aí um fast food, você come um salgadinho, e tem salgadinhos que é o que eu disse, a formiga passa por cima, mas ela percebe que é um isopor, que aquilo não vai, né? A formiga é assim bem inteligente. Minha mãe me ensinou a respeitar totalmente os seus bons chinelos. Diz a mulher que fuma 5 cigarros seguidos para controlar a sua ansiedade. Então olha aí, aquela criança que apanhava, né, que tinha que respeitar aí a ordem da mãe, tipo, meu querer é o seu querer, e hoje é ansiosa, hoje ela tem uma compulsão, hoje ela tem o vício aí de um cigarro, pode ser do álcool, de qualquer coisa, para controlar essa ansiedade.
Agradeço a minha mãe e ao meu pai por cada golpe e cada castigo, porque senão, quem sabe o que seria de mim. Diz um homem que nunca conseguiu ter um relacionamento saudável, nem com a esposa e nem com o filho, que mente constantemente porque tem medo dele. Pessoal, existe uma grande diferença de ter respeito e ter medo. Eu vejo algumas crianças que não têm um pingo de respeito pelos pais, têm medo. Então, na frente dos pais são uma coisa, fora, longe dos olhos dos pais, são outras completamente diferentes. Por quê? Porque sabe que qualquer atitude que fizer na frente dos pais vão ser sempre julgados, criticados, então não conseguem ter um bom relacionamento, não conseguem ser amigos dos pais. E eu sempre falo que pai e mãe têm tempo, né? Tem um prazo, tem uma função. Depois de uma certa idade, se você não conseguir ser amigo dos seus filhos, você realmente perde os seus filhos para o mundo, para as amizades erradas, porque você não criou um vínculo de amizade. Claro, né? Você tem que saber que pai é pai, mãe é mãe e você está no lugar de filho. Mas depois que a criança passa por uma fase da adolescência, você desenvolve uma amizade. E quando você não consegue desenvolver essa amizade, com certeza eles vão fazer as coisas escondidas dos pais, justamente porque tem medo de ser eles, e aí na rua eles vão pintar o sede. Então, pessoal, é importante, eu achei muito legal esse texto para trazer para vocês, para falar sobre compreensão. Nós precisamos compreender para poder curar. Tudo é trabalho, nós estamos aqui para trabalhar. Então é importante trabalhar com amor, trabalhar com afinco, trabalhar aí, não esperando só um reconhecimento, não tendo que bajular para ser olhado, tá? Porque alguém sempre está olhando. E aí você pode dizer, Gil, mas ninguém reconhece o meu valor, ninguém reconhece o meu trabalho. Reconheça você, o que você está fazendo, a energia que você está colocando. O Criador também está olhando, tá? E alguém sempre vai olhar. Eu digo isso para vocês, pessoal, porque eu trabalhei numa logística alguns anos atrás da minha vida, onde lá tinha um programa que era de oportunidade, chamava POI, Programa de Oportunidade Interna. E era um programa que era dado a funcionários depois de 6 meses de empresa para que eles pudessem passar por uma prova e ter uma promoção, um aumento de salário, uma mudança de cargo. E eu tinha acho que uns 4, 5 meses na empresa e eu fui colocado nesse programa. Desceu a informação de que eu ia prestar essa prova e eu nem sabia. Ou seja, eu também quebrei a regra daquela empresa porque só poderia participar daquele programa 6 meses após estar naquela empresa. E com 4 meses e meio, 5 meses, eu fui colocada naquele programa por um gestor, um diretor geral da empresa, que ele estava observando o meu trabalho. Então, assim, quando eu achava que só aqui eu estava sendo olhada, na verdade estavam me olhando de cima, e foi um diretor que me escreveu. Eu passei nessa prova, mudei de serviço, né? Mudei de cargo, mudei de salário e fiz com muito amor a profissão ali que eu fui designada. Trazia realmente ali uma harmonia para o ambiente de trabalho, as pessoas se espelhavam também no meu comprometimento e eu não estava fazendo para os outros. Como eu sempre falo para vocês, eu faço para Deus. Então eu estava fazendo por mim. Isso me ajudou muito a entender que tudo que eu faço na vida, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, né? Tem a ver com a minha consciência. Como eu falo, pode ninguém estar vendo, eu estou vendo. E o fato de eu estar vendo diz tudo, né? Porque eu me valorizo. Eu realmente entendo que é comigo. Essa energia do dinheiro, essa energia, né, de amor, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. E eu só transbordo aquilo que existe em mim. Então fica a dica aí para vocês sobre o trabalho. Busque realmente avaliar, entender o que vocês estão fazendo, né? Se vocês estão realmente num trabalho que trazem amor, que traz incentivo, que traz felicidade, que você levanta motivado, porque é péssimo você ir levantar para trabalhar cansado, já esgotado, reclamando, chegar naquele ambiente que fica pesado porque a sua energia não está boa e traz doenças. Eu já disse para vocês aí do infarto justamente por isso, porque eu estava num emprego onde eu não estava feliz. E tudo que você estiver fazendo que não estiver te trazendo felicidade, com certeza vai trazer a doença, vai trazer cada vez mais a tristeza e vai ficar muito mais pesado o fardo, tá bom? Fica a dica aí para vocês e até para poder mudar,
né? Até para que a gente possa criar um novo circuito neural e um novo caminho, até para que a gente possa curar a nossa criança interior, para que a gente possa reprogramar a nossa mente, precisa de trabalho, né? O trabalho é constante em todas as áreas da vida, pessoal. Tem que haver um esforço para uma mudança, e para mudar você precisa se esforçar. Então você precisa trabalhar em prol daquilo que você quer, tá bom? Não dá pra gente se excluir do mundo aí sem trabalho. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer uma construção, uma reforma íntima, que nada mais é do que trabalho também, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Deixa aí nos comentários se você está feliz no seu trabalho, se você está fazendo o seu trabalho com muito amor, se você está encaixado aí no seu propósito de alma, porque o trabalho é sim uma das aptidões que você já traz de vidas passadas. E quando você está amando o que você está fazendo, você se sente preenchido, se sente completo. Realmente você consegue encaixar aí você com a sua alma. Então deixa aí para mim nos comentários se você está feliz com o seu trabalho ou se você precisa de mudanças. E se você precisar de mudanças, entre em contato comigo, vamos fazer sessões de psicanálise, vamos abrir aí uma consulta com baralho terapêutico. É um tempo que nós vamos ter juntos aí, eu e você, para que a gente possa realmente iluminar, né, e trazer aí esclarecimentos. Dá pra gente realmente modificar as coisas aí e passar a fazer com muito mais alegria, facilidade e glória, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e muita, muita gratidão.